Olá, senhores e senhoras aqui do canal Falando de Volkswagen com Davi Alves. Eu resolvi gravar esse primeiro podcast e ao longo aí do mês vou gravar outros com algumas dúvidas que alguns clientes têm ou sugestões a respeito de toda a linha Volkswagen. E nesse primeiro momento eu resolvi gravar esse podcast para falar sobre as siglas MSI, MPI e TSI. Muita gente pergunta, mas o que é isso, MSI, o que é MPI, o que é TSI? Então vamos lá. Tudo começou com o lançamento do Polo, né? Ele veio com as versões 200 TSI. Depois o Virtus, o Golf e a Tiguan, todo com a nomenclatura de motores, né? Geralmente semelhante, 250 TSI, 350 TSI. E o que acontece? A Volkswagen resolveu trabalhar com as siglas de seus motores. Era comum você ver nos carros 2.0, 1.0, 1.6 a numeração. Quando era 2.0 havia lá 2, 1 ponto e 1 0, e assim sucessivamente. Aí a Volkswagen, por uma estratégia de marca, resolveu dar uma mudada, né, a respeito disso. E aí vamos começar primeiro para saber o que é um TSI, o que é um motor TSI, o que significa TSI. TSI é a abreviatura de turbo com injeção estratificada ou direta, com a tradução livre. Já os números, quando você vê, por exemplo, no Up TSI 170 TSI, aquela numeração indica um torque gerado pelo motor, newtons barra metros, né? Que é o quilograma força por metro, ou seja, tá falando que o carro tem um torque muito bom, muito forte. Quando o caso é 200 TSI, significa a mesma coisa, quilograma força metro, ou seja, quando você vê um carro 200 TSI, significa que aquele carro tem 20,4 de torque, né? Na gasolina, quanto no etanol. Então, essa é a história que você vai ver durante aí o próximo ano da Volkswagen, nos seus 250 TSI, nos seus 350 TSI e por assim vai, certo? Então, a Volkswagen adotou, né, essa nova estratégia de marca, e as outras montadoras também estão se adequando. A Volkswagen é conhecida muito pelos seus motores, pela qualidade dos seus motores, pela qualidade do consumo e também pelo pós-venda que todo Volkswagen tem. Então, as nomenclaturas dos motores sempre vai aparecer, né, durante aí a nova projeção da nova Volkswagen. Então, vamos lá. E o que significa MPI? MPI significa injeção de combustível multipontos, que é tipo indireto e bastante comum, né? É muito utilizado nos propulsores de até 100 cavalos de potência. Como a marca é alemã, só tem um motor com esse tipo de característica no Brasil, 1.0, 3 cilindros, que são Up, Polo e Gol, que todos utilizam a mesma abreviatura e assim vai. Já o MSI, eles são motores 1.6, certo? De 8 válvulas e 16 válvulas, ou seja, 1.6 de 8 válvulas e 1.6 de 16 válvulas. Vai depender aí de como a Volkswagen trabalha isso aí. Então, a Volkswagen a desenha seus motores aspirados com as siglas MSI, que são 4 cilindros, e geralmente a Volkswagen trabalha na linha do Polo e na linha também do Virtus, com um motor já de 117 cavalos no álcool, 117 cavalos na gasolina e 110 no álcool, né? E assim vai. Então, para você entender um pouquinho, tudo quando se refere a TSI na Volkswagen significa que você está pegando um motor turbo. Tudo significa MSI
a abreviatura serviço está pegando carro 1.6. E tudo que significa MPI são carros 1.0 de 3 cilindros, que, como eu já falei, são a família do Up, a família do Polo e do Gol também. Então, espero que esse pequeno podcast dê um pouquinho aí de norte aí para quem ainda não conhecia a respeito da estratégia de marca da Volkswagen, a respeito da nomenclatura do seu veículo, se você tem um Volkswagen. Então, uma coisa que eu quero destacar, que é bastante importante, é que esses 250 SI, 350 SI, essa numeração que você vê não é só enfeite, ela é muito importante no carro. Ela refere ao torque do carro, a nomenclatura dos motores, certo? Então isso traz bastante relevância. A Volkswagen está sendo referência no mercado em relação aos motores. Tem o melhor motor do mundo, que é TSI. E por assim dizer, não porque eu vendo Volkswagen, mas a Volkswagen sempre ditou o mercado. A Volkswagen sempre teve a tempo, sempre teve à frente do seu tempo. Então, se você quiser comprar um carro 1.6 na Volkswagen, você vai ter um excelente motor MSI, que são motores que traz uma economia sensacional, que traz uma performance incrível e que já está consolidado no mercado. O TSI nem se fala, o TSI é um carro que estabeleceu um novo conceito. E os MPI são carros 1.0 bastante econômico, bastante viável. Então, galera, se vocês quiserem ter mais alguma coisa relacionada a esse tipo de assunto, você pode deixar no áudio. Também, se você quiser que eu aborde outro assunto, no decorrer eu vou estar falando aí um pouco. Esse é o primeiro podcast, estou testando um pouco, mas espero que tenha ficado aí claro, tenha pelo menos